Bem, pessoal, uma vez compreendidas aí a noção geral, alguns exemplos e as definições de ato administrativo, nós vamos passar agora ao estudo dos seus atributos. Já faça aí, né, uma marcação nesse tema, é tema muito importante para fins de prova. Tá legal? E é importante que a gente conheça, né, esse assunto aqui, que a gente decore aqui alguns aspectos, mas que a gente perceba uma certa lógica que existe dentro deste tema. Legal? Nós já vimos que ato administrativo é aquela manifestação de vontade. É legal? Aquela manifestação de vontade da administração ou do particular que ele faça às vezes. Manifestação esta, principalmente, que consiste ali numa manifestação unilateral de vontade. Manifestação esta que visa a produção de efeitos jurídicos concretos e não abstratos. Legal? Manifestação esta que é sujeita ao regime de direito público. Manifestação esta que está sujeita à lei e sujeita ao controle judicial. Agora, amigos, é momento de nós estudarmos as características dos atos administrativos. Bacana? Características chamadas de atributos dos atos administrativos. E é justamente em virtude dessas características, desses atributos, que os atos administrativos serão diferenciados de outros atos da administração pública. Tá legal? Estes atributos dos atos que nós estudaremos agora são características que vão se somar aos elementos, à definição do ato administrativo que estudamos no bloco anterior. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Aqui, amigos, inicialmente é importante que a gente conheça esses 4 atributos que nos ensina, que nos traz a doutrina majoritária do direito administrativo. Tá legal? E nós vamos recorrer a um mnemônico para memorizar quais são esses 4 atributos. Né? Nós podemos utilizar esse mnemônico aqui, ó, que é o PIAT. Tá legal? PIAT. Mas muita gente também usa o mnemônico PITA. Legal? Mnemônico PITA. O que é importante? Você chegar lá na hora da prova e conhecer estes 4 atributos, 4 características dos atos administrativos. Bacana? Antes, amigos, de nós comentarmos cada um destes atributos, eu já adianto para vocês que nem sempre, nem todo ato administrativo possuirá estes 4 atributos. Tá legal? Há atos administrativos, né? E aqui nós vamos passar aqui para a tela. Há atos administrativos, por exemplo, que não possuem esse atributo aqui do izinho, da imperatividade. Tá legal? Há atos administrativos que não possuem o A da autoexecutoriedade. Então, apesar de serem atributos gerais dos atos administrativos, nem todos eles se farão presentes em todo o ato administrativo. Tá legal? E nesse sentido, amigos, vejam só, a doutrina nos diz que, né, antes inclusive de comentarmos os 4 atributos, eu já adianto que a doutrina nos diz que o I e o A nem sempre estão presentes, tá legal? Ao passo que o P e o T estariam sempre presentes em atos unilaterais, em declarações unilaterais de vontade do poder público, tá legal? Então, IA nem sempre presente, o PT está em todas, o PT estará sempre presente, e isso em todos os atos unilaterais, tá legal? Então, já vimos aí, 4 são os atributos, agora nós vamos comentar aqui com vocês, né, o significado, o conteúdo de cada uma dessas características dos atos administrativos. Nós vamos iniciar aqui pelo Pzinho da presunção. Presunção de legitimidade. E se nós formos trazer aqui o nome completo, né, desse atributo, seria presunção de legitimidade e veracidade. Em linhas gerais, amigos, eu vou presumir que o ato administrativo, ou melhor, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei. E vou presumir que todo ato administrativo ele é baseado em fatos verídicos, em fatos verdadeiros.
Tá legal? Este é um atributo marcante dos atos administrativos e da atuação administrativa de um modo geral. Eu vou presumir que eles são legais, legítimos e verdadeiros. Ao lado da presunção de legitimidade, nós temos o atributo da imperatividade. Nós dissemos no bloco anterior que atos administrativos são aquelas declarações unilaterais de vontade, segundo parte da doutrina, não é verdade? E aí, justamente, em virtude dessa unilateralidade, é que em algumas situações o conteúdo do ato, ou seja, aquele efeito jurídico imediato, tá legal? Aquele efeito jurídico imediato será imposto goela abaixo, será imposto ao particular, tá legal? Imposto ao interessado naquele ato administrativo. Bacana? Nós vamos detalhar isso aí, mas já percebam que em algumas situações, no IUA, em algumas situações, o ato administrativo terá conteúdo imperativo. E nestes casos, pouco importa se o particular concorda ou não com aquele ato, com aquele efeito jurídico imediato e concreto que está sendo praticado, que está sendo concebido ali. Legal? Porque o ato administrativo será imperativo àquele particular. Tá legal? Agora, o A, amigos, o A, né, da autoexecutoriedade não se confunde com o izinho da imperatividade. Tá legal? A autoexecutoriedade nos diz nos diz o seguinte, olha, quando, nós já sabemos que esses dois nem sempre estarão presentes, mas quando o ato for autoexecutório, significa dizer que a administração pública, amigos, e ela com seus próprios meios poderá executar aquela manifestação de vontade. Legal? Executar o conteúdo do ato administrativo sem a necessidade de uma decisão judicial prévia. Então a administração decide e ela mesma executa aquele ato administrativo com seus próprios meios. Bacana? Isso é o conteúdo, né? O cerne da autoexecutoriedade. E por fim, amigos, nós temos lá o atributo da tipicidade. E vejam só, a tipicidade, amigos, é um atributo que não é uma unanimidade na doutrina brasileira. Há doutrinadores há estudiosos do direito administrativo que nem mesmo mencionam o tezinho, né? Ou o tesão da tipicidade. Tá legal? Eles param aqui, ó, no P e A. Agora, num estudo mais abrangente, mais completo, como aquele proposto, por exemplo, por Di Pietro, nós temos que incluir, sim, o T da tipicidade. E, amigos, quem perfilha esse entendimento da tipicidade diz o seguinte, diz que a administração não pode sair praticando todo e qualquer ato administrativo, né? Sair declarando qualquer vontade, não. A administração pública, ela somente poderia praticar atos tipificados em lei. Atos que a legislação dá um nome, atos que a legislação menciona. Tá legal? Então, isto acabaria impedindo a administração de praticar atos inominados. Atos que que a legislação não criou, que a legislação não concebeu. Tá legal? Então, em virtude do princípio da legalidade, da indisponibilidade de restrições ao poder público, ela não poderia, né, inventar ali um ato da cabeça do gestor público e já sair praticando ele. Ela somente poderia praticar atos previstos, tipificados, nominados na nossa legislação. Legal? Entendido até aí? Isso aqui, amigos, é o coração do assunto atributos do ato administrativo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos detalhar cada um destes 4 atributos e fazer algumas questões de prova sobre tudo isso aí. Bacana? Então, olhem só. Iniciaremos aqui com esse atributo da presunção de legitimidade e de veracidade. Isso aqui, amigos, é aquele famoso 2 em 1. É um atributo, mas com 2 dimensões. Tá legal? Então, o ato será presumidamente legal, legítimo e verdadeiro, até que surja uma comprovação, uma decisão reconhecendo a invalidade, a falta de verdade naquele ato administrativo. Legal? Então, olhem só. A administração pública, amigos, ela não precisa sair comprovando a cada ato, a cada manifestação de vontade, que aquela manifestação, que aquele ato é legal, é verdadeiro. Legal? Imagine aí
né, se a cada ato administrativo a administração precisasse comprovar sempre que o ato é verdadeiro, que o ato é legal, antes dele começar a produzir efeitos. Legal? Então seria inconcebível, a administração seria muito lenta. Na verdade, ela não, provavelmente ela não daria conta, né, de realizar ali todas as suas missões, todas as suas incumbências. Então, até para conferir mais celeridade para a atuação administrativa, eu vou presumir que aquele ato que é originário da administração pública, ele, ó, legal, legítimo, e ele foi baseado em fatos verdadeiros. Legal? Adalde, mas e se existir um defeito no ato? Né? Se tiver ali um vício, se, enfim, o ato foi praticado por uma pessoa que não podia praticar aquele ato, né? Por um sujeito incompetente, amigos, o ato continua sendo considerado válido, sendo considerado legítimo, continua produzindo efeitos, a menos que surja uma decisão e retire o ato do mundo jurídico. Legal? Então, as invalidades precisam ser provadas. As invalidades precisam ser reconhecidas, diferentemente da validade do ato. Esta, amigos, esta é presumida. Tá legal? Então, percebam aí, a validade, a legitimidade do ato administrativo é presumida, ao passo que a invalidade precisa ser declarada, precisa ser comprovada e reconhecida. Bacana? E nós estamos falando aqui de uma presunção que vale tanto em relação, né, ao ato ter sido praticado de acordo com a lei, bacana? Como em relação aos fatos administrativos, né, aos fatos alegados pela administração para praticar aquele ato. Né? Então imagine aí, a administração pública foi lá e praticou um ato de remoção de um servidor, remoção de ofício. Legal? E ela dá uma justificativa lá naquele ato administrativo, ela motiva o ato administrativo dizendo que na lotação de destino, legal? Na repartição para a qual está indo aquele servidor público, há uma carência de pessoal. Legal? E aquele ato está sendo praticado no interesse público com vistas a equilibrar a força de trabalho daquele órgão. Bacana. Amigos, no dia seguinte praticou aquele ato, o ato é considerado válido, né? E regra geral, o ato já começa a produzir efeitos. O que vai acontecer? Se, vamos supor que eu identifique que a lotação de destino, né, que o local para o qual está indo aquele servidor público, na verdade, ele não tem carência de pessoal, ele tem excesso de pessoal. Se eu identifico que aquele ato administrativo foi praticado não no interesse público, mas para prejudicar, para vingar, né, para uma autoridade se vingar daquele servidor que está sendo removido, aí, amigos, eu tenho que comprovar e vai surgir uma decisão da administração ou do Poder Judiciário reconhecendo a falta de legitimidade e a falta de verdade daquele ato administrativo. Tá legal? Seja porque o ato foi praticado em desconformidade com a lei, e aí ele deixa de ser legítimo, seja porque os fatos alegados, né, aquela história de que havia carência de pessoal na lotação de destino, né, fatos alegados, seja porque isto é uma mentira, isso não é verdade. Tá legal? Então são as duas dimensões aí da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade dos atos administrativos. Tá legal? Agora nós vamos aprofundar aqui um pouquinho mais e trazer outras características adicionais aqui da presunção. Bacana? Olhem só, já havíamos até comentado que, né, o PT, presunção e atipicidade, estão presentes em todo ato administrativo. Bacana? Então, né, seja qualquer que for a atuação do poder público, estará alcançada por esse manto, por essa presunção da legitimidade e veracidade. E parte da doutrina, né, como por exemplo, Maria Silva Zanella de Pietro, chega a dizer, amigos, que até mesmo os atos da administração
seriam presumidamente legítimos e verdadeiros. Tá legal? Então, Di Pietro diz lá que os atos sob regime essencialmente privado, como uma doação, né, como atos que ganham colorido do direito privado, também estariam albergados por esta presunção. Seria uma presunção bastante ampla, né, alcançando mesmo todo ato administrativo e até mesmo alguns atos não administrativos. Bacana? Olha só, essa presunção, amigos, alcança tanto atos válidos como atos inválidos. E é por esse motivo que tanto o ato válido como o ato inválido, eles produzirão em regra efeitos imediatos. Tá legal? E, portanto, eles deverão ser cumpridos. Seguinte, olha só. Imagine aí a seguinte situação. O seu chefe, né, autoridade competente, removeu você, né, mandou você lá para um outro local muito distante, né, e você sabe que aquela remoção foi pura vingança. Legal? Você sabe que há esse vício no ato, o ato tem um defeito, né, que ele não buscou a finalidade do ato, não foi o interesse público, foi a vingança pessoal daquela autoridade. Você sabe, inclusive, que o fato que ele alegou é um fato que é uma mentira, não é um fato verdadeiro. Você precisa cumprir o ato administrativo? Você precisa, enfim, se mudar e se apresentar lá na nova repartição pública? A resposta é sim. Tá legal? Então, tanto o ato válido como o ato inválido precisam, né, em virtude da presunção de legitimidade e veracidade, eles, né, devem ser executados, devem ser cumpridos. Até que surja, amigos, prestem atenção, até que surja uma decisão, seja da esfera administrativa, seja da esfera judicial, reconhecendo a falta de legalidade, a falta de veracidade do ato administrativo, legal? Até que surja essa decisão e inverta, né, e desconstitua esta presunção, o ato ele será considerado válido e, portanto, deve ser cumprido, deve ser dado efeito a ele. Bacana? Então, a diferença, amigos, entre o ato válido e aquele ato, né, vamos chamar de ato inválido, aquele que tem um defeito oculto, tem um vício oculto, a diferença é que, né, até que efetivamente seja reconhecida aquela nulidade, tá legal? Não há diferença entre eles, em virtude da presunção de legitimidade e veracidade. Ambos devem ser cumpridos, ambos devem ser observados. Tá legal? Então, essa presunção, ela milita a favor da administração pública, que não deve comprovar de antemão a veracidade dos seus atos. Tá legal? Ela somente, né, irá discutir a validade do ato caso surja ali, né, algum questionamento ou ela de ofício, né, decida reconhecer essa validade, essa invalidade. Tá legal? E nós temos uma consequência importante, uma decorrência lógica muito importante a partir desta presunção de legitimidade e veracidade. Nós já sabemos aqui, é uma presunção. E essa presunção, amigos, é uma presunção relativa, também chamada de iuris tantum. Bacana? Presunção é relativa porque ela admite prova em contrário. Então, naquele nosso exemplo, servidor público foi removido não por interesse público, mas por vingança. Não para equilibrar a força de trabalho e destino, né? Mas, enfim, não era irrelevante lá a força de trabalho e destino. O que vai acontecer? Aquele servidor público vai lá, vamos supor que ele traz um áudio, ele traz ali um elemento de prova, ele consiga comprovar que no local de destino tem excesso de servidores comparado com os demais locais. Então, ele vai lá e consegue comprovar que aquele ato, embora presumidamente legal e verdadeiro, na verdade, ele é um ato inválido. Então, essa presunção é relativa porque ela admite prova em contrário. O interessado do ato pode buscar, seja na via administrativa, seja na via judicial, demonstrar e desconstituir essa presunção que milita em favor do ato. Tá legal? E aí, amigos, nós teremos a chamada inversão do ônus da prova.
Então, quem tem que provar que o ato é legítimo e verdadeiro, amigos, não é a administração pública. Na verdade, quem deve comprovar que ele é ilegítimo, que ele não é verídico, é o interessado, aquele que foi atingido pelo ato. Tá legal? Entendido até aqui? Este é o primeiro dos atributos que nós precisamos comentar juntos aqui com vocês. Beleza? Vamos avançar aqui um pouco mais e passar a falar do I, lá da imperatividade. E desde logo, eu já adianto que a imperatividade não estará presente em todo o ato administrativo. Tá legal? Opa, a gente inclusive destaca isso aqui, né? A imperatividade não estará presente em todo o ato administrativo, diferentemente da presunção que acabamos de comentar. Amigos, a imperatividade, como a gente até havia adiantado, diz respeito à imposição do objeto do ato administrativo, do seu conteúdo, à esfera de direitos dos particulares. A esfera de direitos daquele que foi atingido pelo ato administrativo. Tá legal? Então, imagine aí, amigos, né, o exemplo da multa. Olhem só. Imagine aí o exemplo da multa. Você estava trafegando lá com seu carro, né, excedeu o limite de velocidade da via, tá legal? Excedeu o limite de velocidade da via e acabou levando uma multa. Legal? Levando uma multa. Pessoal, a multa é ato administrativo revestido de imperatividade. Você não precisa concordar com a multa para que aquela multa alcance a sua esfera de direitos. Legal? Que ela atinja o seu patrimônio jurídico. Então, na verdade, né, na prática, você não precisa nem assinar ali o auto de infração. Na verdade, você, né, se a autoridade de trânsito, agente de trânsito, ele está dizendo que você foi multado, você até tem a chance lá de recorrer, né? Mas se o recurso não for provido, se a administração pública está dizendo que você levou uma multa, amigos, aquela multa, aquele ato administrativo vai alcançar você. Tá legal? Vai atingir a sua esfera de direitos. E isto decorre deste atributo da imperatividade. É a unilateralidade do ato administrativo se fazendo presente. Legal? Então, ato administrativo, declaração unilateral, e aqui na imperatividade, ou nos atos imperativos, né, é que nós enxergamos efetivamente essa unilateralidade da manifestação do poder público. Bacana? O que mais, amigos? Esta imposição, né, esta desnecessidade de o administrado concordar com o ato administrativo, isso tem tudo a ver com o atributo, ou melhor dizendo, com o princípio da supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o privado. Legal? Então, decorre justamente desse princípio que coloca ou que prevê mecanismos de colocar a administração pública em superioridade em relação ao particular. Aqui é a verticalidade do poder público se fazendo presente por meio da imperatividade do ato administrativo. Esta imperatividade, amigos, está presente, né, é muito presente nos atos de polícia, né, atos de polícia administrativo, e ela decorre do poder de império, do poder extroverso da administração pública. Legal? Poder extroverso do Estado. Agora, como a gente havia até adiantado, a imperatividade não está presente em todos os atos administrativos. Legal? Há uma série de atos administrativos em que não se fará presente essa imperatividade. Por exemplo, nós temos lá os chamados atos negociais. Naldi, você mencionou que quando eu ganhei a minha carteira de habilitação, aquilo ali era um ato administrativo, né, que eu inclusive pedi. Quando chegou aquilo lá na minha casa, quando chegou aquela cartinha, aquele telegrama lá com a CNH, eu vibrei, eu comemorei muito. Então vejam só, há atos administrativos em que são praticados por uma solicitação do particular.
Legal? Quando saiu o alvará para você construir a sua casa, né? Você soltou foguetes ali de alegria, não é verdade? Então, a bem da verdade, o conteúdo daquele ato não foi imposto unilateralmente a você, não, foi buscado, foi desejado. Então, nesses chamados atos negociais, como no caso de licenças, como no caso de autorizações ou de alvarás de um modo geral, né, não se faz presente a imperatividade. O ato é querido, é desejado pelo particular. Legal? Vejam só, nós temos outro exemplo aqui de atos que não possuem essa imperatividade, né, que são os atos enunciativos. Os atos enunciativos, mais à frente nós iremos trabalhar todos esses conceitos, mas são aqueles atos como, por exemplo, as certidões, os pareceres, os atestados, tá legal? São atos em que não há uma manifestação de vontade efetiva da administração pública. Então, também não haveria que se falar em imposição do conteúdo daquele ato, já que não tem mesmo, né, nem mesmo a manifestação da administração pública. Ela se limita a atestar alguns fatos, algumas situações. Tá legal? Então, certidões, pareceres, atestados. Legal? E de um modo geral, amigos, atos, atos em que há concessão. Vamos ajustar aqui para baixo. Atos administrativos em que há concessão de direitos, em regra, não se verifica esse atributo aqui da imperatividade. Tá legal? Então, nós vimos aí, é na imperatividade que o conteúdo do ato é imposto unilateralmente, goela abaixo ao particular. Esse atributo não se faz presente em todo o ato administrativo, mas naqueles em que a manifestação do poder de império, do poder extroverso da administração pública, dessa superioridade, dessa verticalidade do poder público em relação ao particular, e não se faz presente em outros atos. Atos em que o particular é interessado na prática do ato, atos em que não há manifestação de vontades, como nos atos enunciativos. Legal? Tudo certo até aqui?